sejam todos muito bem-vindos ao canal do Trademap. Eu sou Bea Aguilar, analista de investimentos, e antes da gente começar, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês, me acompanharem até o final do vídeo e, gente, link do Telegram está aqui na descrição para vocês entrarem no grupo do Trademap e se manterem aí antenados e atualizados sobre tudo o que acontece no mercado e no mundo, beleza? Bom, pessoal, hoje eu quero falar então sobre a crise hídrica que tá pegando no bolso do brasileiro e também no bolso de quem investe nessas empresas de energia. Do ano passado para cá, a gente tem sofrido bastante com essa falta de chuvas. Consequentemente, os reservatórios eles estão operando a mais ou menos 30% da capacidade deles e tudo isso acaba afetando a geração de energia, principalmente aquela energia que vem justamente do uso da água, que são as hidrelétricas. E aí o que acontece? A partir do momento que a gente não consegue suprir a necessidade, do país apenas com esse tipo de energia, claro que a gente não utiliza somente esse tipo de energia, mas é o que majoritariamente é utilizado, então a gente precisa acionar aí outras fontes de geração de energia, outras fontes renováveis, mas também as termoelétricas e, consequentemente, tudo isso deixa a nossa conta de luz mais cara. Parece que quando a gente olha a nossa conta de luz do ano passado para cá, tem algum computador aqui dentro de casa que está minerando Bitcoin 24 horas por dia. E agora, essa situação ela pode piorar um pouquinho, porque nós ainda estamos carecendo de mais chuva para poder estabilizar o nível que a gente está operando com os reservatórios, mas isso provavelmente deve, ou pelo menos deveria acontecer até o final do ano. Enquanto isso, o que a gente teve nessa semana foi uma notícia sendo veiculada sobre a criação de uma tarifa que se chama escassez hídrica, Então, se antes a gente já tinha uma conta de luz mais cara por conta da bandeira vermelha, então agora nós temos essa nova bandeira da escassez hídrica que, quer queira ou não, pode encarecer a nossa conta já nas próximas semanas, algo em torno de 6 a 7%. E justamente por isso que eu falei para vocês, Quando a gente demanda de energia, por exemplo, das térmicas, das termoelétricas, essa energia é mais cara e isso acaba pesando no bolso dos consumidores. E aí, claro que quando a gente olha para as empresas, a gente precisa entender como isso pode afetar também o bolso dos investidores. Claro que quando a gente fala das geradoras de energia, elas foram as que mais apanharam na nossa bolsa de valores, justamente porque a maioria das empresas que a gente tem hoje na nossa bolsa, elas operam muito com essa geração de energia através das hidrelétricas, Algumas têm ali uma composição mista, tendo termoelétrica também na composição, e aí que a gente começa a entender que o impacto pode ser diferente de uma para a outra, Então, quando a gente fala, por exemplo, de empresas como a AES Brasil, ela opera basicamente aí com geração de energia através das hidrelétricas. Consequentemente, ela pode ser muito afetada no curto prazo. E por quê? Porque ela não consegue suprir essa demanda de geração de energia, ela pode ter um impacto maior nas receitas, ela pode acabar tendo também um custo operacional aumentando e, consequentemente, tudo isso pode impactar no caixa da empresa. E por que eu trago o caixa nessa situação? Como eu falei para vocês, muitos eu sei que acabam investindo nas empresas de energia, desse setor, pensando nos dividendos. E para uma empresa conseguir distribuir bons dividendos, ela precisa ter um caixa robusto, um caixa sólido, precisa estar entregando lucro, conseguir gerar também bastante caixa. Só que quando a gente tem esse período de instabilidade, o que algumas empresas fazem, principalmente essas que estão na ponta da geração, elas tentam preservar caixa, consequentemente os dividendos podem ficar um pouquinho mais magrinhos aí, pelo menos para os próximos períodos e até que toda essa situação ela se resolva. Por outro lado, existem algumas empresas que elas têm um portfólio diferente. Quando a gente fala, por exemplo, de uma Eletrobras e de uma Engie, essas são empresas que elas têm hidrelétricas, mas elas também têm as termoelétricas, então, consequentemente, elas conseguem ter uma diversificação maior nessa geração de energia e conseguem ser menos impactadas. Vale ressaltar que elas também operam com outros tipos de geração de energia, seja eólica, seja solar, energias renováveis, então tudo isso contribui para que elas consigam mitigar o risco nesse curto prazo. E aí existe uma empresa que eu acho que vale a gente citar, que é a Eneva, que ela consegue ganhar um destaque até positivo dentre todas essas empresas do setor, porque basicamente no portfólio o que ela tem é energia
é advindo, né, das termoelétricas e também de fontes renováveis. Então ela consegue atender essa demanda, ela é pouquíssimo afetada por conta dessa crise hídrica que a gente está vivendo, então a gente não deve ver aí ela passando por algum perrengue nesse curto prazo. Agora, por que eu estou frisando também não somente a questão do caixa, essa questão do curto prazo, né? Porque nós esperamos que essa crise hídrica que a gente está vivendo hoje, ela em um momento amenize ou ela se encerre ou enfim, a gente consiga estabilizar melhor essa situação. E aí nesse curto prazo o que acontece com essas empresas é que elas podem ter aí o seu caixa afetado, a sua receita afetada, mas no longo prazo nós sabemos que com todos esses reajustes de tarifas, elas vão conseguir compensar tudo isso que elas estão passando nesse momento e aí depois lá na frente elas voltam a operar normalmente e consequentemente também distribuir esse lucro com os seus acionistas, né? É claro que existe também uma outra ponta que eu nem trouxe aqui tanto, porque realmente não é afetado como são as geradoras, que é a ponta da transmissão de energia, né? Então, quando você pega uma Taesa da vida, que ela tem esse papel de transportar a energia, né, até as distribuidoras, até os consumidores finais, então ela é pouquíssimo afetada por conta dessa crise hídrica. É claro que a estrutura das transmissoras, ela precisa estar sempre sendo melhorada, mas no fim das contas, como ela fecha aí algumas concessões, contratos muito grandes, muito longos, com valores já muitas vezes previamente definidos, elas são pouco afetadas. E a parte da distribuição, que eu acho que cabe a gente dar uma pincelada, né? Claro que talvez com uma conta ficando muito mais cara, a gente pode ter talvez um nível de inadimplência subindo um pouquinho, mas ainda assim nós estamos falando de um setor perene, o que pelo menos as pessoas elas não podem deixar de consumir. O que pode acontecer, como eu falei para vocês, é ter aí um leve aumento na inadimplência por conta dessa conta um pouquinho mais cara. Ainda assim, né, essas empresas, elas não deixam de receber ali no final ou de tentar compensar esses prejuízos ou esses impactos de curto prazo por conta de todos esses reajustes de tarifa que no fim das contas depois acabam suprindo toda essa cadeia do setor de energia. Mas beleza, gente, eu trouxe esses principais aspectos e o que eu quero trazer agora para vocês é realmente a minha tela do Trade Map, que eu quero mostrar para vocês como que vocês podem estudar melhor essas empresas do setor de energia, entender, por exemplo, se uma empresa ela atua só na geração ou se ela está na geração, transmissão, distribuição, como está a posição de caixa dela, como é a questão dos dividendos, para vocês entenderem aí como que as empresas de vocês podem ser afetadas e até mesmo para a gente entender aí se nesse curto prazo elas podem ou não diminuir um pouco essa questão dos dividendos, beleza? Bom, pessoal, aqui eu já estou na minha tela do Trade Map e eu quero colocar uma empresa em específico que é a própria Engie. Eu sei que muitos de vocês acabam investindo em Engie. Deixa eu colocar aqui para vocês o ticker, então Engie, e a gente vai conseguir entender melhor como que ela atua. Então aqui em cima a gente já consegue ver uma breve descrição, né? Então ela é uma das maiores geradoras privadas de energia do Brasil, tem quase 85% da capacidade instalada, né, através de energias renováveis. Então a gente tem que considerar que as hidrelétricas elas também são consideradas renováveis, mas ela também tem termoelétricas ali no seu portfólio, tem geração ali de energia através de energia solar e tudo mais, e ela também acabou entrando aí nesses últimos anos na própria questão da transmissão. Então ela tem um portfólio diversificado, nós sabemos que ela é uma empresa que ela até pode ser impactada, mas não tanto quanto aquelas puramente geradoras e aquelas que têm somente as hidrelétricas no seu portfólio, né? Outro ponto muito importante que a gente pode analisar é a própria posição de caixa, né? Então aqui a gente consegue ver já a posição de caixa, mas eu gosto de ver de uma maneira diferente, que é vindo aqui para baixo quando a gente olha um resumo, né, dela, do balanço e tudo mais. Então aqui a gente consegue ver que ela tá com mais de 5 bi em caixa. É um valor maior do que ela tinha aí nos últimos anos, então ela tem uma posição robusta, mesmo que talvez ela possa ser afetada nesse curto prazo de alguma maneira. Então ela tem total capacidade para continuar
operando, se mantendo e até mesmo distribuindo dividendos. Claro que eles podem ser um pouquinho mais curtinhos, mas ainda assim, um ponto muito relevante sobre essas empresas de energia que apanharam bastante do ano passado para cá é que muitas delas apanharam na nossa bolsa de valores e, consequentemente, elas estão negociando abaixo aí da sua média de preço-lucro. Então, consequentemente, se você às vezes aproveita esses valores que as empresas estão negociando, né, nessas últimas semanas e que podem continuar negociando pelas próximas semanas também por conta dessa crise hídrica que ainda não acabou, então muitas vezes o seu yield on cost, né, que é o dividendo com base no preço que você pagou essas ações, ele pode ser ainda maior. No caso da Engie, como vocês estão vendo aqui, a média de preço-lucro dela dos últimos 3 anos é de mais de 14 vezes e hoje ela negocia aí em torno de 13 vezes, apresentando aí um leve desconto referente a essa média. Agora, um outro ponto relevante, né, gente, eu acho que cabe a gente trazer aqui, é a própria questão dos dividendos, né? Então vamos lá. A Engie, ela vai ser menos afetada, por exemplo, do que uma AS Brasil, e aí o que acontece? Ela tem uma política de dividendos bem agressiva, ela tem aí um payout acima de 85%, em alguns momentos chegaram aí a quase 100%. O cenário atual, que óbvio não é muito favorável para as empresas do setor de energia, mas que a partir do momento que elas se estabilizarem, esse dividendo ele pode crescer ainda mais se elas continuarem com essa política, né, com esse payout alto, por exemplo, como está a própria Engie. Então, se ela entregar bons resultados, continuar entregando bons resultados e no ano que vem, se a gente tiver essa crise hídrica se estabilizando, eu acho que ela pode sim entregar dividendos acima de 8% e, consequentemente, né, gente, você pode acabar se expondo então em uma empresa que ela tem uma certa diversificação no seu portfólio, ela consegue mitigar um pouco dos riscos e, consequentemente, então, você também vai estar exposto em um setor que a gente considera perene, que pode sofrer muitas vezes no curto prazo, mas que no longo prazo, né, gente, nós sabemos que sem energia não dá pra gente ficar. Enfim, gente, eu queria trazer mais essa questão de como a gente pode encontrar algumas informações das empresas. É claro que tem muito mais coisa para vocês explorarem nessa lâmina que eu mostrei para vocês, mas eu acho que quando a gente fala de caixa, questão de preço, como ela tem lidado, né, com essa política de dividendos, são pontos muito relevantes de quando a gente fala do setor, então esse caminho eu já quis trazer para vocês, beleza? Delonguei bastante, mas é que esse assunto de crise hídrica e trazer um pouco esse panorama de quem pode ser afetado, quem acaba sendo menos afetado, é muito pano para manga, mas eu espero que eu tenha elucidado aí um pouco mais esse assunto para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem escrever nos comentários, e se vocês chegaram até o final desse vídeo e ainda não deixaram um like, façam isso agora, beleza? Eu vejo vocês então no próximo vídeo.